Hello, seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Que alegria juntos podermos louvar, adorar, bendizer ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Amém? Sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, presencial ou via Zoom, é uma alegria tê-los todos conosco. Estamos falando acerca de uma palavra que Deus colocou no nosso coração para ministrarmos acerca do cuidado de Deus para com a nossa vida. E nós vimos recentemente uma palavra que dizia que o cuidado de Deus, ele é constante. O cuidado que Deus tem para com a minha vida, o cuidado que Deus tem para com a sua vida, ele é constante. E vimos também que esse cuidado, ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida através de dois atos da parte de Deus. O primeiro, Deus, ele nos salvou. Nós só podemos usufruir do cuidado de Deus depois da salvação. E a salvação nós encontramos apenas em Jesus Cristo. Então, Deus, ele tem o prazer, Deus tem o desejo de cuidar da minha vida, de cuidar da sua vida. E para isso, Deus, ele veio ao meu encontro, me oferecer a salvação gratuitamente em Jesus Cristo. E para usufruir dessa salvação, eu preciso receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A partir daí, Deus, ele começa a cuidar da minha vida e da sua vida como filhos amados. E por que Deus, ele quer nos salvar? Por causa do segundo ato da parte de Deus, amor. Eu te amei intensamente. Então a palavra de Deus diz que Deus muito nos amou. E o amor de Deus, a Bíblia diz que ele nos constrange. E Deus via que nós rumávamos rumo à perdição. E que sobre a nossa vida havia desgraça, havia aflição, e Deus decidiu mudar a nossa história, oferecendo a salvação. E a salvação, ela veio como fruto do amor de Deus para conosco. Então, o amor de Deus nos alcançou em Jesus Cristo. E é por causa do amor de Deus que Deus cuida da sua vida e Deus cuida da minha vida. E queremos hoje dar continuidade a essa palavra, mostrando de forma prática como esse cuidado, como esse amor, ele vem sobre a nossa vida. Temos falado sobre o texto de Isaías, capítulo 43, os versos 1 a 7, que diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. E em cima desse texto, nós queremos trazer alguns exemplos do cuidado de Deus para com a nossa vida. E o primeiro que queremos deixar para você, para a sua meditação e edificação, o texto fala que quando passares pelas águas, quando nós passarmos pelas águas, eu serei contigo. E três exemplos acerca das águas que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro, atravessar o Mar Vermelho. E para isso queremos ler o texto de Êxodo, capítulo 14, dos versos 9 ao 16. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os filhos de Israel
clamaram ao Senhor e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Amém? Quando nós olhamos para essa situação, Deus havia dito para Abraão que a sua herança, que os seus descendentes, eles permaneceriam 400 anos no Egito e lá seriam escravos. Mas que depois de 400 anos, Deus os tiraria de lá com mão forte e braço poderoso. Então Deus salvou aquele povo da escravidão, do sofrimento. Deus tirou eles de lá. E Deus disse para Moisés: agora eu vou direcionar o caminho de vocês. Eu vou mostrar, conduzir aonde vocês devem ir e aonde não. Eu irei adiante de vocês. E o texto que nós lemos, nós encontramos o povo numa situação que na frente deles há o Mar Vermelho. Dos seus lados, montanhas. E atrás, Faraó com o seu exército. E o povo não vê saída, o povo não vê solução. Por causa disso, eles começam a clamar a Deus, eles começam a murmurar a Deus, eles começam a ficar com medo, porque eles dizem: é aqui que nós vamos morrer. Para onde nós vamos? Para frente tem o mar, para os lados as montanhas, e atrás Faraó com os seus inimigos. O que nós não podemos esquecer é que quem levou o povo para aquele lugar, diante do mar, ao redor montanhas e atrás o exército de Faraó, foi Deus. Deus os conduziu até naquele lugar. Moisés só obedecia à direção de Deus. E o povo agora estava desesperado. Existem situações na nossa vida onde nós somos conduzidos para lugares que quando nós olhamos para frente não vemos saída, quando olhamos para os lados não vemos saída, quando olhamos para as coisas que deixamos atrás não vemos mais saída. Mas a palavra de Deus diz que eles encontraram uma saída. Eles clamaram a Deus. Então, o socorro, o cuidado que o povo começou a clamar não era por aquilo que estava na frente, não era por aquilo que estava ao lado, não era por aquilo que estava atrás, mas era por aquilo que estava acima. Tanto o povo quanto Moisés clamaram ao Senhor. O Senhor chega para Moisés e diz: por que você clama a mim? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que diante das circunstâncias que vêm na nossa vida, nós não sabemos mais como ir para frente, para o lado não adianta ir para trás, não adianta, mas existe um caminho de onde vem cuidado, de onde vem socorro, de onde vem proteção, e esse caminho é o Senhor. É o Senhor. Eu preciso elevar os meus olhos ao Senhor, de onde me virá o socorro. E Deus diz para Moisés: pegue
a sua vara, toque nas águas e elas se abrirão, e você passará a seco. E assim se fez. Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar. Deus cuidou do seu povo e atravessou o mar com o seu povo. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, Deus não põe para nós nenhum caminho a qual Ele não está disposto a caminhar. Se Deus pede para você, vá por este caminho, siga avante, é porque Deus já decidiu, antes mesmo de você clamar a Ele, que Ele passará com você por aquele caminho. A solução para aquele problema já estava nas mãos de Moisés. Moisés já tinha o cajado, mas Deus precisou dar a orientação, a direção, o que fazer com aquilo que já estava nas mãos de Moisés, o cajado. Pegue o seu cajado e toque nas águas. Deus cuidou do seu povo. Deus atravessou o mar com o seu povo. E ao povo Deus disse: não temais, não temais, atravessem o mar, não tenham medo, não tenham medo, eu estou com você. Permanecei firmes. Quantas pessoas que nós encontramos diante de problemas e situações na sua vida que começam a balançar, que começam a duvidar, que começam a questionar a Deus. E Deus diz: permaneça firme. A sua vida, a minha vida, depois de salvos, nós fomos edificados sobre uma rocha inabalável. Por causa disso, nós permanecemos firmes, independente da situação, independente do problema. Não importa se o inimigo está atrás, não importa se há montanhas ao redor, não importa se há um mar intransponível na frente. Nós permanecemos firmes porque nós estamos aonde Deus nos levou. E Deus disse que Ele estará conosco, cuidando da nossa vida. Deus diz, diante dessa situação, ao qual o povo se encontrava, os inimigos chegando atrás: acalmai-vos, acalmai-vos. Que palavra maravilhosa! Se você está passando por alguma situação e você não vê saída, acalme-se. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, não importa se é urgente ou não, acalme-se, acalmai-vos. Acalmai-vos diante da situação, porque Deus não perdeu o controle daquela situação. E acalmar significa que o descanso nele. Deus também diz para o povo: ficai calados. Nós já vimos tantas pessoas, diante de coisas pequenas muitas vezes, já começam a murmurar, já começam a duvidar, já começam a falar mal, já começam a matar a fé das pessoas, questionam a Deus, duvidam de Deus. Começam a murmurar. Se Deus me amasse, não permitiria isso, mas Deus ama você ao ponto de salvar a sua vida. Como que eu vou questionar o amor daquele que me salvou, daquele que entregou o seu único filho por mim? Eu preciso permanecer calados. A palavra de Deus diz que até o tolo se passa por sábio quando ele fecha a sua boca. Meu irmão, se é uma situação que você não entende, fica quieto. Permaneça em silêncio. Não fale daquilo que você não sabe. Deus, ele pode estar agindo no invisível. Deus já pode estar dando ordem para aquela situação, porque ele cuida da sua vida. Mas se você for abrir a boca, então você precisa abrir a boca para glorificar a Deus. Se você for falar alguma coisa, fale palavras de vida.
Se você for dizer alguma coisa para qualquer pessoa, de palavras que levam a pessoa a crescer na fé, a amar a Deus, a confiar em Deus, a crer em Deus, palavras de vida e não de morte, palavras de ânimo e não de destruição, de desânimo, palavras que trazem paz e não aquelas palavras que tiram a paz. Se você não sabe o que dizer, aceite o conselho de Deus. Calai-vos. Calai-vos. E Deus dizendo para o povo, marchem avante. Deus nunca nos leva para trás. Deus sempre nos leva para frente. O cuidado de Deus aponta para frente. O cuidado de Deus me leva para frente. Não importa a situação, não importa a tribulação, não importa a aflição, não importa o que se levanta, seja grande, seja pequeno. O cuidado de Deus me faz passar por aquelas situações. Quando eu começo a duvidar de Deus, eu faço meia volta e volto para trás. E deixo de alcançar, de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Essas são as atitudes que nós devemos ter diante de situações que não estão no nosso controle, pois manifestam a fé, a confiança, uma postura inabalável, segurança e nos guarda de murmurar. O que me chama a atenção acerca dessa passagem que o povo passa pelo Mar Vermelho e ele passa e o Senhor passa com eles, que logo depois que o povo passou, os egípcios também quiseram passar. Eles olharam as muralhas de água, eles olharam a terra seca. Se eles passaram, nós passamos também. Se eles chegaram do outro lado, nós chegaremos também. E eles adentraram por aquele caminho. E a palavra de Deus diz que quando chegaram na metade, as águas se fecharam sobre eles. Os carros ficaram presos naquela areia que começou a se transformar em lodo. E eles pereceram naquele dia. E meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte, você sabe por quê? Porque Deus não passou com eles. Deus passou com o seu povo, com os seus filhos, mas não passou com os egípcios. Percebe a proteção? Percebe o cuidado? Percebe o amor? Eu estou com você, eu passo com você, eu cuido de você. Por causa disso, tem pessoas que, em determinadas circunstâncias, eles passam já como vencedores e os outros sucumbem, porque a diferença é Deus. Moisés clamou a Deus e Deus cuidou do povo, desde o início até o final. Um outro aspecto que queremos deixar para você, a travessia do Rio Jordão. Quando você passar pelos rios, a palavra de Deus diz. E o texto de Josué, capítulo 3, verso 1 e 2 diz: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Abel-Shitim, das acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. E ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento. Verso 12 e 13. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha de água. Verso 15 a 17. Assim que os transportadores da água chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que transportaram a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transbordava pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha de água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã.
e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. E ainda os versos do capítulo 4, 1 ao 7. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé voltou a falar com Josué e lhe ordenou: escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram os seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco, e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel um representante de cada tribo e lhes ordenou: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, até ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número de tribos dos filhos de Israel, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem que significa para vós estas pedras, então lhes testemunhareis: é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança do Senhor. À sua passagem, cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Deus, Ele pode me levar por um caminho que eu nunca andei. Deus conduziu seu povo por um caminho novo, e esse caminho novo levou-os até o Rio Jordão. E Deus disse: sigam a arca, ela vai adiante de vós. Deus deu uma direção. Deus não disse para o povo, vão na frente, não. Quem vai na frente é a arca. Não andem na frente da arca. E também não fiquem parados para não perderem a arca de vista. A arca representa a presença de Deus, a arca representa a glória de Deus, a arca representa o cuidado de Deus, o favor de Deus. Deus decidiu se manifestar através da arca. A arca era um símbolo de que Deus estava com eles. Então, quando Deus diz que quando os sacerdotes que levam a arca tocarem os seus pés nas águas, Deus está dizendo: eu vou à frente. Eu não vou pedir para vocês fazerem algo que eu não estou disposto a caminhar com vocês. A presença de Deus foi à frente. E a presença de Deus fez o milagre com que houvesse uma muralha de água de um lado e do outro lado o rio se secou até o mar. Deus disse: sigam a arca. Quando nós olhamos para como o texto descreve o rio, diz que o rio ele transbordava por suas margens e que a correnteza do rio era muito forte, muito forte. Então, se nós olharmos para os olhos naturais, melhor seria esperar as águas baixarem. Melhor seria deixar que não houvesse tanta correnteza. Mas Deus, para Ele, não há impossíveis. Deus não olha para aquela situação, Deus olha para o seu poder. E não há nada impossível para o nosso Deus. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. As águas podem ter uma correnteza que se você entrar, ela te leva. Mas eu posso ter uma certeza, se Deus pediu para adentrar, Deus estará comigo. E quando eles entraram por aquelas águas, os sacerdotes colocaram os pés, as águas pararam. Meu irmão, não olhe para a cheia, nem para a correnteza. Siga conforme a direção de Deus. Não olhe, não foque os teus olhos nos problemas. Não foque os teus olhos nas dificuldades. Não foque os teus olhos nas situações.
Porque com certeza no natural você não irá querer passar por aquela situação. Mas se o Senhor te levou até aquele lugar, o melhor de Deus às vezes está do outro lugar e eu preciso passar por aquela situação para poder experimentar aquilo que Deus tem. Quantas pessoas já pararam do lado de cá do Rio Jordão e não deram o próximo passo? Foram guiados até lá, mas não deram o próximo passo. Para o próximo passo, eu preciso seguir a Deus, obedecer a Deus, fazer conforme a orientação de Deus. E o cuidado de Deus, ele está na palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a boca de Deus, ela fala conosco, ela mostra como nós devemos de nos portar diante das circunstâncias e situações do dia a dia, sejam grandes, sejam pequenas, sejam aquelas que sejam relevantes. Deus quer cuidar de tudo. E faça de acordo com as instruções de Deus. Dentro da arca estavam as leis que o Senhor deu, que representa a vontade de Deus. Então Deus sempre irá na frente com a sua vontade e eu apenas sigo e obedeço à vontade de Deus. Para nós, a palavra de Deus, ela tem um nome e ela se chama Jesus Cristo. Jesus é o verbo encarnado de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Por meio de Jesus se criaram todas as coisas, quer no céu, quer na terra. E esse texto da travessia do Rio Jordão me ensina mais um aspecto que muitas vezes nós negligenciamos. Nós deixamos de testemunhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida, do cuidado que Deus teve para com a minha vida, do agir sobrenatural, extraordinário de Deus. Deus disse para o povo: levem 12 pedras e elas serão para vocês como memorial. Para que eles falassem, para que eles testemunhassem, para que eles contassem dos poderosos feitos de Deus. Uma das marcas de qualidades de igrejas que crescem, que eu amo demais, é espiritualidade contagiante. É quando eu tenho uma experiência e ela me contagia ao ponto de eu começar a falar dela e contagiar outras pessoas. E através do cuidado de Deus para com as nossas vidas, nós podemos contagiar outras pessoas, testemunhar, glorificar o nome de Deus para as outras pessoas. Levante memoriais. Levante memoriais na sua vida que apontam para aquilo que Deus fez, para a ação sobrenatural de Deus. Nós estivemos falando no Hora Church quinta-feira de que nós podemos orar e suplicar e clamar a Deus e também devemos ter ações de graças. Quantas pessoas acham que ações de graça é dizer um obrigado? Isso são palavras de gratidão, mas ações de graça falam de uma ação. Às vezes porque Deus fez algo extraordinário na minha vida, eu posso ajudar uma pessoa, eu posso dar uma oferta de gratidão, uma oferta de generosidade, reconhecendo o cuidado de Deus sobre a minha vida, uma ação. Por que eu faço essa ação? Para ser um memorial. Um memorial que me lembre daquilo que Deus fez na minha vida. Um terceiro aspecto que fala sobre águas, nós encontramos no Novo Testamento e fala de Pedro. Jesus deu uma ordem, nós encontramos isso em Mateus 14, verso 24 a 33. Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e rumarem para o outro lado do mar da Galileia, do lago. E os discípulos entraram e chegaram na metade do caminho, uma tempestade se levantou, as ondas se levantaram, e a palavra de Deus diz que o vento lhes era contrário. Remavam para frente, mas o vento os levava para trás. E ao ponto das ondas praticamente sucumbirem, o barco quererem virar o barco. Tamanha dificuldade. Mas os discípulos novamente fizeram aquilo que o Senhor pediu que eles fizessem. Eles estavam lá porque Deus pediu para eles estar lá. E no meio daquela tempestade, eles levantam os seus olhos e eles olham e eles veem alguém andando sobre as águas. E eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E Pedro diz, não é um fantasma.
é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus. E Pedro, tomado de fé, Pedro sempre foi impetuoso, ele disse, mestre, se tu és o mestre, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. E Pedro agora, ele põe o pé para o fora do barco, põe o outro pé para o fora do barco e começa a andar sobre as águas na direção de Jesus. E a palavra de Deus em Isaías diz que as águas não te submergirão. De repente, Pedro tira os seus olhos de Jesus e ele começa a afundar e ele clama por Jesus. Meu irmão, virão situações que você só passa por aquelas situações porque os teus olhos estão em Jesus Cristo. E quando você tira os olhos de Jesus, então você começa a submergir. Mas saiba que se você levantar os olhos de novo, você diz, socorro, Senhor, salva-me, o Senhor está lá. E o Senhor estendeu a mão para Pedro e tirou daquele lugar. Pedro poderia ter ido até Jesus e ter voltado com Jesus. Mas Pedro, no meio daquele passo de fé que ele deu, ele tirou os seus olhos de Jesus e contemplou a situação ao seu redor. Quando você perder muito tempo olhando as circunstâncias ao seu redor, vai bater em você medo, vai bater em você desespero, e você vai começar a se sentir que você está afundando, que você está perdendo as forças e que não há mais esperança para você. O que você tem que fazer? Lembre-se do Senhor, Ele está contigo. Levante os seus olhos, Ele está com as mãos estendidas. Existem situações que vêm para a sua vida para que você cresça na fé. Quando Jesus volta para o barco, ele diz, homens de pequena fé. E Jesus quer que eu e você venhamos a crescer na fé. Ele cuida de nós em todo momento. Se você andar pelas águas, elas não te submergirão. Os discípulos estavam lá aonde Jesus queria que eles estivessem. E na maior tempestade, quem apareceu? Jesus. Eu estou convosco todos os dias. E sabe o que Jesus disse? Aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E fez-se bonança e rapidamente chegaram do outro lado. Meu irmão, não sei a tua situação, não sei o que você passa, o que não. Mas convide Jesus. Senhor, essa é a situação. Deixe Jesus tomar o controle. Olhe para Jesus. E aquela tempestade vai se aquietar. E rapidamente você chegará do outro lado. O texto de Isaías ainda fala, e quando passares pelo fogo. Nós encontramos uma história em Daniel capítulo 3, do verso 5 até o verso 18, aonde nós encontramos que o rei ele mandou construir uma enorme estátua. E ele queria que agora todas as pessoas se ajoelhassem diante dessa estátua para o adorar, reconhecer o seu poder, reconhecer que ele era Deus. E foi lançado um decreto que aquele que não se ajoelhasse diante dessa estátua seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E a estátua ficou pronta, a fornalha estava pronta, tudo estava pronto. E agora aquelas pessoas deveriam se ajoelhar diante daquela estátua. E tinham pessoas que estavam cuidando, olhando para ver quem faria e quem não faria. E quando terminou, disseram para o rei, 3 jovens não se ajoelharam. O rei, tragam aqui. O rei disse-lhes, eu sou bondoso, eu sou misericordioso, dou para vocês. Vocês são jovens, vocês têm a vida inteira pela frente, para que jogar a vida fora? Negue o Deus de vocês um momento só. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês se ajoelharem diante dessa estátua e reconhecerem que eu sou Deus. E aquele jovem diz, não, rei, você não precisa fazer. Nós aprendemos que somente ao nosso Deus nós iremos adorar, louvar, bendizer e glorificar. A ninguém mais nós faremos isso, só a Deus. A Bíblia diz que aquele rei, ele foi tomado de ira.
E ele mandou acender aquela fornalha 7 vezes mais. E Deus falou para eles, vocês não querem mesmo fazer? Não, então joguem eles para dentro daquela fornalha. E os 3 foram lançados para dentro daquela fornalha, aqueles 3 jovens. E a palavra que nós lemos diz isso, quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. E agora eles olham para dentro daquela fornalha e eles começam a contar 1, 2, 3, 4. E fico em dúvida, mas como 4 se jogamos 3? E aquele quarto parece um filho de deuses. O próprio Senhor Jesus desce de lá, do trono de glória, para estar com os amigos de Daniel, com aqueles 3 jovens naquela fornalha. Quando você passar pelo fogo, eu serei contigo. Eu sou o teu Salvador. Mas o que mais me chama a atenção nessa história da fornalha não é o fato de que eles terem sido lançados lá dentro e não terem sido consumidos pelo fogo, nem as suas roupas terem queimado, nem os seus cabelos queimados, e eles saíram de lá sem marca alguma, como se nunca tivessem entrado. Isso já é extraordinário, mas o que mais me chama a atenção é que aqueles 3 jovens, eles não contemplaram o resultado. Aqueles 3 jovens não se moveram pelo resultado. Eles disseram para Deus, para aquele rei, rei, se Deus quiser nos salvar, que seja assim. Mas se Deus não quiser nos salvar, que também seja assim. Mas somente a Ele nós adoraremos, porque Ele é Deus. Aqueles 3 jovens nos ensinam que o resultado não determina o cuidado de Deus na nossa vida. Deus é Deus, independente do resultado. Independente daquilo que pode ou não pode me acontecer. Se eu vou para a fornalha e saio com vida, se eu vou para a fornalha e eu morro lá dentro daquela fornalha, Deus continua sendo Deus. E eles disseram, nós não podemos deixar de adorar e bendizer esse único Deus, independente do resultado. Meu irmão, isso é crescimento espiritual. É quando nós não focamos mais nos resultados. Não importa se o resultado é aquilo que eu quero, não importa se é aquilo que eu não quero. Importa que eu sei que Deus está comigo. Ele me ama, Ele me salvou. Com amor eterno eu te amei. Tu és meu, sou eu que cuido da tua vida. Eu quero concluir e dizer para você, você pode chegar diante de um mar, você pode chegar diante de um rio com correntezas transbordando, você pode estar num barco no meio da maior tempestade, o Senhor é contigo. Eu serei contigo. E eu só passo pela dificuldade, eu só passo pelas circunstâncias da minha vida que eu tenho que passar, porque o Senhor é comigo. Não importa se eu passo pelo fogo, eu serei contigo. Não importa as circunstâncias, se é perseguição, se é fome, eu serei contigo em todo momento. Em todo momento, nós temos um Pai, nós temos um Pai celestial, nós temos um Deus extraordinário que decidiu estar conosco em todo momento, porque Ele nos ama e Ele quer cuidar da nossa vida. Deixa eu orar com você ainda, amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor. Obrigado ao Pai, porque muitas vezes estamos diante de situações que quando olhamos para o lado não vemos solução, quando olhamos para o outro lado não vemos solução, para a frente não tem solução, e nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que caminham para trás, mas o Senhor já tem tudo pronto para nós, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama e o Senhor nos auxilia a passar pelas situações que nós não vemos saída. Pai, porque o Senhor decidiu andar conosco, nós pertencemos ao Senhor, nós fomos comprados por alto preço. Pai,
ensina-nos, Senhor, a abrirmos a nossa boca apenas para glorificar o nome do Senhor, apenas para liberar palavras de fé, palavras de vida. Pai, eu quero orar sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que ele seja sábio no seu falar, que ele permaneça firme, que ele se aquiete diante das circunstâncias, que ele avance pelas situações, mesmo que pareçam impossíveis, porque o Senhor está com ele, o Senhor o capacita, o Senhor o pega pela mão, o Senhor o sustenta, Pai. Pai, eu quero te louvar, que não há nada que nós não possamos fazer, Pai, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, todas as coisas. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores, Pai. Nós louvamos, nós bendizemos, exaltamos o nome do Senhor, Pai. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, Senhor. Pai, diante das circunstâncias que se levantarem, Pai, diante deste ano, nesta semana, no dia de amanhã, nós queremos colocar todas elas diante do Senhor e caminhar conforme a direção do Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro, Senhor, que a igreja do Senhor, ela veja o teu cuidado, ela sinta o teu amor, a tua presença, Pai. E todo engano, todo medo, tudo aquilo que as trevas produzem, nós lançamos fora em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém.